Bom dia, senhoras e senhores. Essa é a visão do mercado da tarde gestão de patrimônio. Hoje é segunda-feira, dia 19, reta final aí do mês de setembro, ano voando. Um breve disclaimer. Bom, boletim Focus, né? Novidade importante aqui dessa segunda-feira, desse boletim como um todo, do visão de mercado, né? E aí a gente olha só, mais uma revisão para baixo do IPCA, 12ª revisão. Isso aqui, IPCA, é o IPCA esperado para o final deste ano, tá? Mais uma semana consecutiva de revisão para baixo. E seguindo o mesmo momento, né, só que na ponta oposta é o PIB. PIB pela 12ª revisão para cima do PIB. 12ª semana consecutiva de revisão para cima do PIB. O câmbio estável e a Selic também estável pela 13ª semana consecutiva. Então, assim, é importante a gente acompanhar esse movimento, é importante a gente acompanhar esse momentum que a gente passa, né? Principalmente porque o mercado lá fora vai passar por um momento bem diferente, né? A gente está realmente no contrapé do mercado, né? E cada semana que passa vem se consolidando essa percepção, tá? 2023, a gente tem a 5ª semana consecutiva de revisão para baixo da inflação, PIB está estável por uma semana, câmbio estável por 8 semanas e Selic estável por 2 semanas, tá? Embora o horizonte relevante para a meta de inflação do Banco Central já seja 2023, como discutido amplamente aqui, eu dou pouca relevância para um horizonte muito mais longo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que os dados são muito variáveis, né? Nitidamente, como a gente olha aqui essas projeções aqui que foi feitas em janeiro de 2022, né, e revisadas em julho de 2022, a gente vê uma revisão, né, constante, né, um erro constante. Então, assim, a capacidade preditiva de crescimento do nosso PIB nitidamente se mostrou falha no longo prazo, né? Então, prefiro ficar aqui com esses 2022, tem feito o preço, a gente consegue acompanhar esse movimento com todos os dados que saíram de GPM, enfim, e a gente vem discutindo que IPCA e que vem corroborando para essa melhora no nosso quadro inflacionário, para esse otimismo no nosso quadro do PIB, tá? Narrativas do mês, por hora, narrativas não mudaram, né? Talvez ganharam um pouco mais magnitude, menos magnitude, mas não mudaram. A gente ainda tem focos de Covid espalhado pelo mundo, né? Ontem, Biden fez um pronunciamento dizendo que a pandemia, o Covid permanece nos Estados Unidos, mas o quadro pandêmico já não existe mais. Então, talvez isso aqui, claro, né, Biden falou isso, mas a gente tem a China, tem outros participantes e tem que ficar monitorando de uma maneira de longe, mas ainda assim, né, cada vez menos, né, vamos supor, o Covid já foi esse grau de aversão a risco, agora está aqui, né, um pouco mais suave, né, utilizando essa escala aqui para a gente poder entender o quão é significante o Covid para o modelo de risco. Ele é presente, mas entendo que cada vez menos tem menos potência. Guerra da Rússia e da Ucrânia, evidentemente, os desdobramentos com relação ao comércio internacional, com relação à energia, né, isso efetivamente tem pressionado algumas commodities e, portanto, de uma maneira indireta, ou até mesmo direta, né, eu quis dizer indireta porque não é diretamente ao conflito, né? Mas, enfim, em relação a isso, tem causado um estrago, principalmente na Europa como um todo, né? E, portanto, uma narrativa que vem ditando o tom no mundo como um todo é esse, né? É inflação. Então, a gente tem os últimos dados que saíram da inflação e a gente vê o quanto os países mais desenvolvidos estão atrás. E essa semana é uma semana importante para a gente sentir que deve acontecer
com essas taxas. Claro, o viés é muito positivo, o viés é de alta, vamos dizer assim, para todas essas taxas, né? Aqui é de estabilidade, mas para todas essas taxas o viés é de alta. Uma notícia que saiu no final da semana passada, né, que é o IBCBR, que veio definitivamente muito melhor do que o esperado, né, como diz a matéria aqui do Infomoney, tá, um IBCBR aqui com 3%, por isso a revisão do PIB podendo elevar literalmente o PIB para cima. E aqui, né, o índice do IBCBR, a gente vê uma retomada, né, e até se a gente fizer uma retinha aqui, a gente estamos aqui em patamares aqui de 2015. Né? É importante a gente ver esse contexto de uma maneira geral. Tá? Bom, agendas na sexta-feira, nada que chegou a cobrir grande parte, né? O IGP-10, né, que saiu aqui, que eu acabei de comentar, que mais um indicador, esperava uma queda, uma deflação de 0,4, veio 0,9, reforçando mais ainda um cenário de melhor inflação, menor inflação como um todo. Né? Construção de casas novas no Canadá veio ligeiramente acima, vendas por atacado, né, veio negativo, né, pior do que o anterior, e 0,06, né, em linha, vamos dizer aqui. Confiança do consumidor. Esses dados aqui, da minha ótica de ver, de confiança, de percepção, são dados muito relevantes até agora. Né? Ainda assim, acima de 50, né, que é importante a gente ver, mas a gente já vê aqui de percepção do consumidor pior do que o esperado, embora a confiança de Michigan veio marginalmente melhor esperado. Então, assim, esses dados aqui certamente vão sofrer um abalo aí para as próximas semanas, se as comunicações, se o mercado, se muitos ruídos começarem se gerarem muito ruído, se tiver muito ruído com relação ao tratamento da taxa de inflação, muita especulação, né? O Fed, ao meu entendimento, tem feito um bom trabalho e tem ancorado essas expectativas, né? E, portanto, ainda não afetando a expectativa como um todo do mercado americano, quando a gente for comparado, por exemplo, com o mercado europeu, que está machucado. Aqui algumas informações, feriado em função do enterro da rainha. Agora a gente vê aqui dados mais qualitativos, né? Temos que ouvir, interpretar e ver o que se fará no preço, embora já pelo horário já foi totalmente incorporado, eu ainda não vi esses discursos. Boletim Fox, que a gente já comentou, índice preço de materiais, matéria-prima no Canadá, ainda vai sair, eu discuto com vocês isso amanhã. Bom, tá aqui, né? Amplamente discutido, a gente já comentou sobre esses pontos, né? E a gente vê que o índice americano, todos esses, subiram, né? Superou o topo anterior, mas foi o que a gente chama de pulo do gato morto, pelo visto. Né? Tá olhando para cá, já vai vir para cá, o mercado futuro americano já cai mais de 1%, Nasdaq, por exemplo. Então, assim, a gente vai ter uma pressão para vir para cá mais uma vez. Então, um mercado muito ruim do índice americano. Nikkei começa a semana também um tom bem negativo. O mercado europeu segue na mesma dança, segue no mesmo ritmo. O VIX abaixo de 30, porém, né, agulhando para cima aí, mostrando que tem possivelmente condições para subir. Né? O petróleo, uma notícia positiva para o mundo como um todo, é o barril do petróleo. Né? Aqui a gente vê o WTI abaixo de $85 e a gente vê o Brent abaixo de 90 dólares. A gente amplamente comenta sobre o efeito do dólar na economia e no preço como um todo. Então, a partir do momento que a gente tem esse arrefecimento dessa commodity, isso possibilita que políticas monetárias sejam mais suaves. Né? Os bonds, também aqui, mostrando que o mercado quer mais prêmio. Olha só,
olha só, quer mais prêmio, está precisando, exige mais prêmio. A gente olha o ouro aqui, né, também como material de componente de produção, mas reserva de valor, também queda, né? E a gente vê aqui minério de ferro, Dalian, na China, teve queda, começou a semana com uma queda de 1,3. Tá? Lembrando, né, o gráfico chinês sobe vermelho, cai verde, e a gente tem aqui uma região de acumulação depois de um repique, mas nessa região aqui, né? Foi resistência aqui, suporte, e aqui uma inversão de polaridade. Também ajuda, de uma certa maneira, o preço de commodities metálicas, e isso favorece a produção e tudo mais, segurando o patamar do petróleo, do minério de ferro aí próximo aos $100, vai ter essa acomodação. Bom, como que fechou o mercado lá fora, né? Os principais índices asiáticos em queda, né? Destaque positivo para o índice China 50. Agora a gente tem um destaque negativo, destaque aqui para Nikkei, caindo 1,11. Na Europa, a gente vê os principais índices europeus, tem que puxar isso aqui para cima, né? Em queda, destaque negativo para Lyon, na França, caindo 1,14. Os futuros americanos na casa aí do 0,80 baixo, né? Alto, né? 0,80 alto, assim, caindo próximo aí de 1%. Né? No Brasil, a gente vê o CDS aqui mais comportado, né? Chegou a fazer uma mínima 236, chegou aí a 256, está aqui em torno de 242, mais comportado com os dados positivos que a gente tem traçado. A gente vê Bitcoin novamente abaixo dos $20.000, o Ethereum devolvendo bem abaixo dos $1.500, né? Estão passando aqui por um momento importante esses criptoativos. Tá? E aqui no Brasil, setembro, né, cabeça debaixo d'água. Né? Não estamos respirando, queda aí de 0,2 no mês, né, como a gente pode ver aqui no ano, 4,25 positivo ainda, respirando por aparelhos, vamos dizer assim, mas claro, muito melhor do que o resto do mundo como um todo. Né? A gente vê a Bolsa Brasileira performando melhor do que outros índices. Vale lembrar também que nessa atual condição, perdendo para a poupança e inflação, claro. Bom, contratos futuros estrangeiros têm um estoque bem positivo de contrato futuro na Bolsa, mas na sexta-feira fizeram um ajuste, vendendo um pouco. Os institucionais têm um estoque bem negativo e também fizeram um ajuste na sexta-feira, compraram um pouco. A gente vê aqui no dólar, os estrangeiros têm uma posição negativa e positiva, perdão, e fortaleceram essa posição na sexta-feira. Já os nacionais têm uma posição negativa e fortaleceram. Os nacionais, vocês percebem, né? Vendido no índice e vendido no dólar. Então, eles estão com um diferencial aí. Interessante ver. Diferente agora também o gringo, mas o gringo ele estava com estoque negativo em dólar, né? Comprado em índice, vendido em dólar, mas agora também busca esse diferencial. E aí o nosso índice, né? Resistência, 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 suporte, suporte, suporte. Está numa região aqui de acumulação, que a gente percebe aqui. Dados os nossos dados, na minha ótica de ver as coisas, faz sentido permanecer por aqui, em compasso de espera do que vai acontecer no mundo. Mas as nossas, os PIB crescendo, inflação diminuindo, na minha ótica de ver, artigo dos ativos favorece ao mercado de capitais. Né? E aí eu acho que a gente tem condição, sim, de ir para essa região de 115, 120 mil pontos, né, para esse topo anterior aqui. Temos que aguardar, o mês está terminando, né, um mês por hora aqui bem difícil, né, mostrando aqui uma indefinição. A gente lembrando que tem um canalzinho de baixo aqui, bem desenhado,
não chegou a topar, não chegou a bater aqui nessa resistência, mas e ainda deixando esse candle de indecisão. Vamos ver o que vai acontecer até a reta final do mês aqui, porém, nitidamente, deixando uma configuração não muito bonita. A gente vê o dólar da mesma maneira, brigando aqui nessa região de resistências. Rompeu aqui, né, devolveu tudo na sexta-feira, né, tentando aqui no gráfico semanal, tentando ficar acima dessa região aqui. Por hora também não consegue. E um gráfico completamente invertido em relação ao índice, né? Uma recuperação em relação ao mês como um todo. Né? Mas na minha ótica de ver as coisas, na forma como eu tenho acompanhado, principalmente os dados macros, a gente tem condições de estar com uma bolsa mais valorizada e o índice mais desvalorizado. Por hora, a gente tem o nosso mercado abrindo a semana com uma queda de 1%, seguindo o tom lá fora. O que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira, Petro e Vale, uma queda de 0,11, os demais ativos, uma queda de 0,21, no agregado, aí, uma queda de 0,60. Tá? Destaque positivo para bens industriais e tecnologia da informação, e destaque negativo a gente tem aqui para comunicações. Tá? A variação na sexta-feira dentro da normalidade, a volatilidade querendo aumentar um pouco aqui, e a gente vê aqui no curto prazo, né, 24, 23, abriu e no longo prazo caiu, né, o que essa queda aqui da curva teria possibilidade de levar os ativos uma valorização, mas não foi o que aconteceu, a gente tem que acompanhar isso. As maiores altas no dia, as maiores baixas no dia, aqui na semana, no mês e no ano. Tá? Eu vou ficar destaque aqui, na semana aqui, né, destaque da semana, small caps caindo 4, né, materiais básicos caindo 2, tá? Caindo, materiais básicos caindo 4 também, perdão, 4,20. Esses são os destaques do mês, da semana e do ano. Nenhuma componente de volatilidade me chama atenção no momento. BTC, tá? Agulhando para cima, né? Aqui diversas vezes eu comentei com vocês, isso aqui é um indicador, tem sido antecedente, mostrando que o mercado espera uma queda, portanto ele tem tomado contratos do BTC de aluguel para poder vender os ativos no mercado à vista. Né? A gente nota esse movimento, um movimento bem agudo aqui nessa região. Tá? Precisamos ver se isso vai continuar, mas nitidamente mostrando um apetite e o mercado tem mostrado isso, tem corroborado isso. Então, aqui os mais alugados, os mais devolvidos e o estoque aqui dos ativos, os 5 maiores aqui, dá para ficar de olho aqui nos 5 maiores. Olha aqui, 2 construção civil, setor de petrolífera, né, consumo e cashback. Tá? Dá uma olhada aí, de ver aqui esses rankings. Bom, e o que me chama a atenção é aqui, né? Olha só, taxa pré, a inflação implícita, né? Descolando mais um pouco, né? Em contrapartida, a taxa IPCA descolando para cima, né? Você vê a linha marginalmente para cima, mas aqui a inflação implícita para baixo, ou seja, dá a possibilidade de fechar a curva, né? E a gente vê aqui a curva sendo fechada, mas a taxa pré e a taxa IPCA abrindo a curva, né? Então a gente precisa ficar atento, né? Eu acredito que isso aqui que está certo, tá? Então eu acredito que o movimento será positivo aí no mercado. Tá? Então basicamente é isso. Nada de novo a acrescentar para vocês do que a gente já vem comentando. Agradeço a atenção de vocês até aqui. Espero que tenham tido uma boa semana e até amanhã. Tá? Olhando aqui, até amanhã para vocês. Até amanhã, até breve. Obrigado e até breve.